Toda doação enviada via Pix será destinada a manutenções do canal, como internet, aparelho para digitação desse canal. Na verdade, tudo requer verbas, valores, deixar tudo funcionando realmente e você poder estar desfrutando dessas lições aqui, tá? Agora, vamos à lição? Me chamo Evando e... Vamos mais uma lição desse dia? Vamos lá então, pegue sua Bíblia e sua lição da Escola Sabatina Adulto e vamos estudar com a gente aqui em nosso canal. Adventista Sucatinga Beberibe 7 no YouTube. Bom estudo! Ah, já ia esquecendo. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas aleatoriamente e ainda não está inscrito, é só clicar na palavra inscreva-se, aqui, tá? Abaixo! Olá! Me chamo Evando, editor do canal Adventista Sucatinga Beberibe 7. E é uma felicidade em ter você aqui no canal conosco, estudando a lição, deixando o seu joinha, comentando e compartilhando, que é de grande importância para o crescimento do mesmo. Pois assim, assistindo os nossos estudos, compartilhando, deixando o seu joinha, nosso canal terá mais engajamento e alcançará cada vez mais pessoas aqui no YouTube. Tá ok? Posso contar com você? Que bom que sim! Desde já agradeço a todos pelo apoio ao nosso canal aqui no YouTube, deixando seu comentário. O nosso canal terá mais engajamento nas redes sociais e alcançará cada vez mais pessoas no YouTube. Para a honra e glória do Senhor, Maranata. Colabore com o nosso canal na pregação do Evangelho. Faça sua doação de R$1, de R$2 ou qualquer valor via Pix. A nossa chave é essa aqui que está aparecendo aqui na tela do vídeo. Faça a sua doação para a manutenção de nosso canal. A chave do Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com. Não esqueça a chave do nosso Pix é evandoadventistabeberibe@gmail.com e colabore com qualquer valor, R$1, R$2. Daí fica ao seu critério. E lembrando, essa imagem que está aparecendo no seu vídeo é o nosso QR Code para facilitar a sua doação, sua colaboração via Pix para a manutenção do nosso canal. O Papai do Céu lhe abençoe nesse dia. E você está no canal Adventista Sucatinga Beberibe 7, seja bem-vindos ao nosso canal. Imagine que você recebe uma mensagem no WhatsApp com um vídeo curto, bem editado, cheio de versículos na tela. A pessoa fala com convicção e diz: Jesus foi o primeiro ser criado por Deus. A própria Bíblia chama ele de primogênito. Você não percebe heresia nenhuma ali. Afinal, está tudo bíblico. Tem texto, tem referência, tem tom religioso. O problema é que, sem perceber, uma palavra mal entendida muda tudo. Porque se Jesus foi criado, ele não é Senhor, e se ele não é Senhor, o Evangelho vira só um bom discurso religioso. É por isso que Paulo escreve Colossenses 1, não para ganhar discussão, mas para deixar claro quem Jesus é. Hoje, o texto nos obriga a escolher: ou Cristo é o Criador soberano de todas as coisas, ou estamos seguindo um Jesus menor do que o da Bíblia. Seja muito bem-vindo
e seguimos juntos no estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição 8 e hoje é segunda-feira, 16 de fevereiro. Antes de abrirmos a palavra, vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos pela oportunidade de estudar mais uma vez a Tua palavra. Queremos, Senhor, interceder pelos pedidos deixados nos comentários, pelas lutas, dúvidas, necessidades do Teu povo. Pai, ao estudarmos sobre Cristo como o primogênito de toda a criação, livra-nos de conclusões apressadas e ajuda-nos a compreender quem Jesus realmente é. Oramos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe agora conosco a música de memorização do verso áureo da semana. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1:15 a 17. No Novo Testamento, o termo primogênito geralmente se refere a Jesus, incluindo as duas ocorrências em Colossenses. Vamos ver Lucas capítulo 2, verso 7. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Primogênito também em Romanos 8, verso 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Hebreus 1, verso 6. E, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No entanto, mesmo quando usado para outras pessoas, o termo não indica necessariamente o primeiro filho em ordem cronológica. O conceito bíblico de primogênito enfatiza o relacionamento especial entre o filho e o pai, independentemente da ordem de nascimento. Além disso, há exemplos de filhos mais jovens que assumiram maior destaque, como Isaque, Jacó e José. Irmãos, aqui o autor já desmonta uma confusão comum. Primogênito não é necessariamente o primeiro a nascer. Na Bíblia, primogênito fala mais de posição do que de cronologia. É linguagem de relacionamento, herança e autoridade. Se fosse apenas ordem de nascimento, Isaque não teria destaque sobre Ismael, Jacó não ultrapassaria Esaú, José não se tornaria líder entre os irmãos. Ou seja, a própria Bíblia ensina como devemos ler esse termo. O autor prossegue: Davi, embora fosse o mais novo de 8 irmãos, foi ungido rei.
1 Samuel 16, versos 10 ao 13. Por meio do salmista, Deus declarou: farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Salmo 89, verso 27. O Senhor também disse a Moisés: Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4, 22. Nesse contexto, o termo primogênito transmite a ideia de supremacia, ou seja, o primeiro em importância. Irmãos, esse parágrafo fecha a questão com clareza bíblica. Davi não foi o primeiro filho. Israel não foi a primeira nação. Mas ambos foram chamados de primogênitos. Por quê? Porque Deus os colocou em posição de destaque e autoridade. Portanto, quando Paulo chama Jesus de primogênito, ele não está falando de origem, ele está falando de supremacia. A pergunta para hoje, pergunta de número 3 da semana. Leia Colossenses capítulo 1, versos 15 ao 17. Por que Paulo chamou Jesus de primogênito de toda a criação? A passagem bíblica nos diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Irmãos, o autor comenta que Paulo não sugeriu em nenhum momento que Jesus foi o primeiro ser criado. Pelo contrário, ele negou categoricamente essa possibilidade. O apóstolo destacou que Jesus criou todas as coisas. Elas foram feitas por meio dele e para ele, em Colossenses 1,16. Essas expressões mostram que Jesus foi o agente pessoal por meio do qual Deus realizou a criação. Vamos ver, Efésios capítulo 3, versículo 9, lá nos diz: e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Vejamos também João capítulo 1, versos 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Apocalipse 4, verso 11. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Irmãos, aqui Paulo fecha qualquer brecha interpretativa. Se tudo foi criado por ele, então ele não pode estar dentro da categoria coisas criadas. Isso é lógica bíblica simples. Criador é diferente de criatura. Agente da criação é diferente de produto da criação. Chamar Jesus de ser criado aqui não é interpretação alternativa, é contradição direta do texto. O autor comenta que a declaração de Paulo é extremamente abrangente. Tudo significa absolutamente tudo, em termos espaciais, céus e terra, ontológicos, coisas visíveis e invisíveis, e funcionais, tronos, soberanias, poderes e autoridades. A expressão poderes e autoridades geralmente se refere a seres angelicais. Vamos ver, Efésios capítulo 3, versículo 10. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Vamos ver também Efésios capítulo 6, versículo 12.
porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Para evitar mal-entendidos, Paulo acrescentou que Jesus existia antes de todas as coisas. Isso está em Colossenses, capítulo 1, verso 17. O termo grego pró, que significa antes, pode indicar posição, o mais importante de todos, ou tempo, quer dizer, existia antes de tudo ser criado. Porém, em todos os outros escritos de Paulo, essa expressão se refere ao tempo. Irmãos, Paulo não deixa escapatória. Jesus vem antes dos céus, da terra, do invisível, do visível, até dos seres celestiais. Ou seja, não existe hierarquia espiritual acima de Cristo, nem abaixo dele que não dependa dele. O autor continua. Paulo enfatizou que nele tudo subsiste, em Colossenses 1,17. A palavra grega sinisteme significa literalmente unir. Jesus mantém o universo conectado, unido, não apenas como Criador, mas também como Redentor. Irmãos, aqui Paulo vai além da criação. Ele diz que Jesus não apenas criou tudo no passado, ele sustenta tudo agora. O universo não é autônomo, ele continua existindo porque Cristo o mantém unido. Cristo é origem, sustentação e redenção. A pergunta para encerrarmos a lição de hoje: Deus, o Criador, morreu por nós. Por que seria uma blasfêmia acreditar que nossas obras poderiam adicionar algo ao que Cristo já fez por nós? Irmãos, é o seguinte: se o Criador morreu por nós, achar que as nossas obras completam a salvação não é humildade, é negação do valor da cruz. Eu convido você a me acompanhar a partir de agora com os comentários de Ellen White. O Filho de Deus veio ao mundo como restaurador. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Toda palavra que proferia era espírito e vida. Ele falava com autoridade, ciente de seu poder para abençoar a humanidade e libertar os cativos presos por Satanás. Ciente também de que, por sua presença, traria ao mundo plenitude de alegria. Almejava ajudar todo membro da família humana, opresso e sofredor, e mostrar que sua prerrogativa era abençoar, não condenar. Para Cristo, não era usurpação fazer as obras de Deus, pois foi para cumprir esse propósito que ele veio do céu. E para isso, os tesouros da eternidade estavam à sua disposição. Ele não devia conhecer restrições na distribuição de suas dádivas. Deixou de lado os que exaltavam a si mesmos, os honrados e os ricos, e misturou-se com os pobres e oprimidos, trazendo à sua vida um brilho, uma esperança e uma aspiração que nunca haviam conhecido antes. Proferiu uma bênção sobre todos os que sofreriam por sua causa, declarando: bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Um só é o guia de vocês, o Cristo. Mateus 23, verso 10. Assim ele manteve a dignidade própria a seu nome e a autoridade e poder que possuía no céu. Houve ocasiões em que falou com a dignidade de sua própria e verdadeira grandeza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 11, verso 15. Nestas palavras apenas estava repetindo a ordem de Deus, quando, de sua excelsa glória, o infinito declarara: este é o meu Filho amado, em quem me agrado.
Escutem o que ele diz. Mateus 17, verso 5. Ao estar entre os carrancudos fariseus que procuravam fazer notar sua própria importância, Cristo não hesitou em comparar-se com os mais distintos homens representantes que haviam andado na terra e reivindicar preeminência sobre todos eles. Jonas era um desses homens tidos em alta estima pela nação judaica. Ao trazer à memória de seus ouvintes a mensagem de Jonas e o seu auxílio em salvar aquele povo, Cristo disse: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Mateus 12, verso 41. Cristo sabia que os israelitas consideravam Salomão o maior rei que já empunhou um cetro sobre um reino terrestre. Contudo, Cristo declarou: E aqui está quem é maior do que Salomão. Mateus 12, verso 42, Exaltai-o, 23 de janeiro. Agradeço a Deus pela sua companhia durante esse estudo. Que Deus nos dê uma segunda-feira abençoada. Um forte abraço e fiquemos todos com Jesus. Qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Colossenses 1:15 a 17.